Boa noite, igreja, a paz do Senhor, amém? Vocês são muito lindos, tá? São muito lindos. Cheguei ali, fui envolvida por uma nuvem de glória, de manifestação da presença. Lindo, lindo. Bom, deixa eu tentar colocar em palavras, ordenar o que eu fui gerindo dentro do meu coração a partir do convite da Arialda. Eu moro em Seropédica há 25 anos, e a primeira pessoa que eu conheci em Seropédica, que não era da Rural, foi a Arialda. Eu comecei a frequentar a Igreja Evangélica Congregacional de Agronomia, na qual eu congrego há 25 anos, e a primeira pessoa com quem eu interagi, a primeira família, a família que me abraçou, que me acolheu, que atravessou comigo o meu pior deserto, foi a família da Arialda. Então, quando ela veio com esse convite, primeiro eu jamais iria dizer um não para a Arialda, mas, em hipótese alguma, ia dizer um não para o Senhor Jesus. Mas o que me tocou, o que chamou a minha atenção, o que mexeu comigo, foi o tema. Quando ela falou assim, nós vamos estar trabalhando com Isaías 43, versículos 18 e 19. Então, vou pedir para vocês, eu não sei como é que vocês fazem, se vocês abrem na Bíblia, se é projetado, pedir para vocês lerem comigo esse tema, que foi escolhido aí por vocês para esse momento. Então, livro do profeta Isaías, no capítulo 43, versículos 18 e 19, diz assim a palavra do Senhor. Não fiquem lembrando das coisas passadas. Na versão aqui de vocês não vos lembreis das coisas passadas, nem considerai as antigas. Eis que eu faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Ou, na minha versão, rios nos lugares áridos, no seco. Desse trecho, que me chamou a atenção foi: eis que faço uma coisa nova, e agora mesmo está saindo à luz. Porque o Senhor tem falado isso comigo desde setembro do ano passado. Desde setembro, nós começamos lá na igreja um trabalho, eu sou superintendente da EBD, e nós começamos um trabalho de relembrar a nossa identidade. Quem somos nós em Cristo? Porque parece que nesse século que a gente está vivendo, a nossa identidade como cristãos, ela tem sido extremamente atacada, a ponto de nós não lembrarmos mais o que significa, de fato, ser um cristão. O que é, de fato, ser um cristão? O que eu tenho que largar, abrir mão, jogar fora, lançar para fora da minha vida, se eu quiser realmente manifestar para o mundo que a minha identidade não é a identidade do mundo, que eu sou serva do Deus Altíssimo, filha amada, já que nós estamos aqui no Dia Internacional das Mulheres, filha amada do Pai. O que eu preciso manifestar? O que eu preciso ser? Como eu preciso me preparar para que isso, de fato, aconteça na minha vida? Então, nós começamos esse trabalho em setembro, e foram 12 lições, se eu não me engano. Acho que foram 12 lições em que a gente lembrou de tudo. Lembrou da nossa conversão, lembrou do nosso batismo. A gente falou sobre os princípios de uma vida realmente firmada na palavra. Trabalhamos com a Epístola de Tiago, que é um manual prático daquilo que um crente tem que ser no dia a dia dele, É o pedir sabedoria ao Senhor, porque Ele dá, é o não fazer acepção de pessoas, é o não mentir, é o não se enredar demais com as coisas desse mundo, é tomar cuidado com
essa coisinha que está aqui entre os nossos lábios, chamada língua, que a gente, às vezes, usa de uma forma muito, né, desavisada. Então, nós trabalhamos a nossa identidade, e eu havia pensado, bom, isso porque no próximo ano nós vamos começar a trabalhar o livro de Atos. Era a meta, estava na minha cabeça desse jeito. Quando a gente estava acabando, o Senhor falou, profetas menores. Profetas menores. E aí nós passamos o mês de janeiro e os meses de janeiro e fevereiro com os profetas menores. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque o Senhor quer fazer coisa nova. Ele quer, de verdade. Eu eis que bato a porta mesmo, eis que estou à porta e bato. Não tem mais muito tempo. Se vocês, e eu aqui, né, eu estava ali no meu canto falando, Senhor, Tu me tirou da zona de conforto mesmo, eu estou tão acostumada a falar para a mesma igreja, para o mesmo povo, pessoas que eu conheço, e de repente eu não conheço ninguém aqui. Mas se você está imaginando que ainda falta muito tempo para Jesus voltar, e que ainda tem muito tempo para você corrigir rotas, eu te digo que não tem. O Senhor está preparando, como foi cantado aqui, um remanescente, um povo que não se corrompe, um povo que não se dobra a Baal, um povo que sabe a diferença sobre quem ele é. E nós estamos sendo chamados para fazer parte desse movimento, mas nem todos estão realmente percebendo. Então, esse eis que estou fazendo coisa nova, será que não percebeis? A gente agora vai colocar no contexto histórico. Né? O que estava acontecendo ali? Nós lemos uma passagem do livro do profeta Isaías. E o livro do profeta Isaías foi escrito em 3 momentos diferentes. O primeiro momento, né, que vai ali do capítulo 1 até o capítulo 39, o Senhor estava chamando o povo dele a um concerto. O Senhor estava dizendo, olha, vocês estão me honrando com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Vocês estão achando que eu não vejo o que vocês fazem atrás das paredes. Vocês estão pensando que vocês podem simplesmente seguir nesse caminho. E o Senhor falou, Isaías falou. Isaías foi um profeta que atravessou o reinado de 4 reis de Israel. Ele começou a profetizar no reinado do rei Uzias, e a gente tem aquela clássica passagem que todo mundo lembra, né? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Esse é o chamado de Isaías. Mas ele já estava ali. Ele já era um profeta da corte. Ele já era um homem que tinha convivência com aquele povo e já vinha sendo preparado pelo Senhor para ser a voz profética que ia atravessar o reinado de Uzias, o reinado de Joctão, o reinado de Acais e o reinado de Ezequias. Ele ia atravessar 4 reinos. E esse homem, com essa visão, ele vai sendo usado pelo Senhor para mostrar para o povo que o Senhor quer um povo limpo. Ele quer um povo purificado, santificado, um povo não corrompido, um povo que não se dobra diante de qualquer oferta, um povo remanescente, como nós cantamos. E aí o Senhor fala, nos 39 primeiros capítulos do profeta Isaías, ele fala assim, vocês precisam se corrigir, mas o Senhor também fala, olha, vocês estão diante de vocês com a escolha. Se vocês continuarem do jeito que estão, o que virá para vocês será destruição, morte, cativeiro. Mas eu também tenho promessa de vida. Eu também tenho a promessa de que vai nascer um Messias.
de que virá o príncipe da paz. Então, eu quero falar isso aqui e trazer, eu queria que vocês fizessem uma comparação. Lá atrás, em 740 antes de Cristo, 8 séculos antes de Cristo, um homem é levantado pelo Senhor para dizer: povo meu, vocês estão contaminados. Vocês precisam se limpar. Vocês precisam se purificar. Porque se vocês não tomarem uma posição diante de mim, virá uma catástrofe. Virá um cativeiro. Mas aqueles que se corrigirem e buscarem a minha face, esses contarão com a minha promessa. E a promessa do Senhor é como a gente também cantou aqui, e como foi declarado aqui, é de paz, é de prosperidade. 740 anos antes de Cristo, Jesus ainda não tinha vindo. A expectativa do povo de Israel era o Messias prometido. E aí, Isaías faz todo esse processo de trabalhar o povo, mas o povo não se corrigiu. E no ano 605 a.C., aproximadamente 130 anos após o início do ministério de Isaías, o povo foi para o cativeiro babilônico. Aí você pode pensar assim: nossa, mas demorou 135 anos. Pois é. Foi o tempo, naquele tempo, necessário para que o cativeiro viesse. E veio. E aí, o povo ficou muito triste. Tem uma música, eu até, deve ter uns 3 domingos, eu coloquei essa música lá na igreja, Lamento de Israel. Vocês conhecem essa música do Sérgio Lopes? Quando ao cativeiro te levaram de Sião, e os seus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor, caminhava triste o povo forte do Senhor. Porque eles sempre acreditaram que Deus, no último minuto, ia livrar. Que Deus ia passar a mão na cabeça, que Deus ia mudar a rota, porque até então tinha sido assim. O último rei para o qual Isaías esteve ali no ministério profético foi Ezequias. Ezequias é o rei daquela passagem que Senaqueribe chega, fala que vai invadir, que vai fazer e acontecer, e Deus fala o quê? Porém um anzol no nariz, um freio na boca, e vou fazer voltar por onde veio. Então, o povo estava acostumado a Deus intervir e livrar. E quando aconteceu o cativeiro, foi um choque. Foi um choque para aquele povo. Eles levaram uma rasteira, vamos dizer assim. Mas aí entram os capítulos 40 a 55 de Isaías, que são exatamente nesse contexto que está essa palavra que vocês escolheram. Os capítulos 40 a 55 de Isaías é a pregação, a profecia para o momento do exílio. Então, lá em 740, 730, 720, Isaías estava profetizando correção para o povo. E quando chegou mais ali próximo ao fim do seu ministério, já no reinado do rei Ezequias, Isaías, então, começa a ter as profecias que o povo recebeu para viver o momento do exílio. E por que Deus deu profecia para o exílio? A gente gosta que Deus não deixe a gente passar pela aflição, não é assim? A gente quer que Deus fale assim: não, eu não vou deixar meu servo, minha serva, meu querido passar pela aflição. Mas Deus não fez isso. Ele deu uma profecia, ou várias profecias, a gente cantou aqui algumas, falando para o povo assim: olha, o consolo vem de mim, lá no 40. Depois ele fala assim: eu sou o Senhor. Agindo eu, quem impede? Depois ele fala: olha, vocês vão ser salvos de todos os povos, porque eu vou salvar vocês. Depois ele diz que se passar pelas águas, pelo fogo, a gente cantou aqui, a gente gosta muito dessa passagem, dá muita alegria para o nosso coração, né? Mas todas essas passagens foram profecias
que Isaías deixou para o povo que estaria no exílio. 100 anos antes, Deus mandou Isaías profetizar para o tempo do exílio. E lá, quando o povo estava no exílio, eles tinham profecias que diziam que eles iam voltar para Sião. Eles tinham profecias que diziam que o cativeiro ia durar 70 semanas. Está lá em Jeremias, que na verdade cada semana seria um ano. Então, eles sabiam o tempo que o cativeiro ia durar, e eles sabiam que eles iam voltar, aqueles que sobrevivessem, claro. Mas, por que Deus fez isso? Por que Deus faz isso? Porque Deus quer que a gente perceba que mesmo um momento difícil da tua vida não está fora do controle dele. Se você está passando um momento difícil, e Tiago fala muito sobre isso, né? Tem duas formas da gente estar vivendo um momento difícil. A provação, que aperfeiçoa a nossa fé, que nos gera esperança, que nos gera perseverança, ou a tentação, que a gente cai, porque a concupiscência dos olhos falou mais alto do que a nossa obediência ao Senhor. Então, se você está passando por uma situação difícil, não foi porque Deus perdeu o controle, porque Ele perdeu a mão, porque Ele não sabe o que está acontecendo na sua vida. Não é isso. Ele nunca vai perder o controle. Ele diz o que vai acontecer 100 anos depois, para que lá no exílio, lá no cativeiro, o povo, ao ler os textos de Isaías, fala assim: o Senhor já tinha dito, o Senhor já tinha revelado, o Senhor já falou. Daniel, inclusive, fala que ele fica trêmulo quando ele lê o livro de Jeremias e ele percebe que o tempo do cativeiro está acabando. Daniel, profeta Daniel, né, ele está lá lendo, estudando, e ele olha lá e fala, 70 semanas. E ele percebe que o tempo do cativeiro está acabando. Ele percebe que ele vai viver o tempo do retorno. Então, amados, eu quis fazer essa contextualização para a gente entender que quando o Senhor nos diz, dá um tema para a gente precisa entender o que Ele realmente quer dizer com esse tema. Senão a gente vai ficar aqui, no raso da coisa. Vai ficar na superficialidade. A gente vai ler lá que o Senhor não deixa eu me afogar, o Senhor não deixa eu me queimar. Aí a gente acha que isso é uma declaração triunfalista de que nada nunca vai acontecer na nossa vida. Não é verdade. Essa declaração, ela aconteceu, essa profecia foi para um povo que estava em cativeiro. Eles estavam em cativeiro. Quando eles liam aqueles textos, aquelas profecias que Isaías deixou, eles já estavam no cativeiro. Sabe como é que Isaías morreu? A tradição diz que Isaías morreu cerrado ao meio, no reinado do filho de Ezequias, Manassés, por quem ele orou. Porque Ezequias estava morrendo. Isaías foi lá e orou. E Ezequias ganhou mais 15 anos de vida. E nesses 15 anos ele teve Manassés, que foi um filho horroroso, um rei horroroso, e que ainda mandou matar Isaías cerrado ao meio. Sabe o que isso diz para a gente? Servo de Deus não tem que estar preocupado com a consequência da obediência. Servo de Deus obedece. O que vem depois é Deus quem vai dizer. Servo que fica dosando qual vai ser a consequência da obediência, não está sendo servo. Não está sendo servo. Se Deus falar para você assim, olha, minha amada, esse lugar onde você está não é o lugar que eu te plantei, e eu não quero você mais ali, porque você está se contaminando ali, pega as tuas coisas e sai. Muitas pessoas estão tendo as suas vidas destruídas, minadas, porque não sabem que obedecer é melhor do que sacrificar. E ficam esperando uma mágica para tentar juntar a vontade delas com a ordem de Deus sobre a vida delas. Não vai acontecer. Deus trabalha na nossa obediência. Isaías foi lá, orou por Ezequias. Ezequias ganhou mais 15 anos de vida.
teve um filho tão mau que perseguia Isaías e que mandou serrar ele ao meio. O homem que durante 40 anos foi a coluna profética, foi serrado ao meio. Isso significa que Deus perdeu o controle sobre a vida de Isaías ou sobre o ministério profético dele? Não. Não significa. Isso significa que Deus é Deus. E que Ele tem algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou coração algum preparado para aqueles que o amam. Então, a gente não pode ficar encolhidos, condicionando que modelo de vida eu vou ter que não vai me causar muito estrago, que as pessoas vão continuar me achando uma pessoa legal. Né? A Arielda falou muito, né, por cima, eu também não gosto muito de falar isso, que eu não estou aqui para falar de mim, mas eu vivo muito essa situação, né? Eu estou dentro de um ambiente profissional em que muitas vezes eu tenho que olhar e falar assim, não é não. Não é não. Se não vai ser para a honra e glória do meu Senhor, não pode ser. Não pode ser. E se as pessoas forem, retaliarem, e pode acontecer. Hoje, meu pastor falou uma coisa muito interessante, que ele falou sobre o poder da concordância, que às vezes as pessoas se juntam para coisas erradas, né, que era o que estava acontecendo lá na Torre de Babel, e às vezes Deus vai lá, interfere e acaba com a situação, mas às vezes aquilo até prospera. Então, às vezes, tem conluio que se faz, né, alguma armação que se faz, uma calúnia, que pode afetar a nossa vida, sim, mas debaixo da permissão de Deus, porque tem algo que Ele quer que a gente aprenda com aquela situação. Nenhum de nós passa pelo que o Senhor não quer, pelo que o Senhor não permite, por aquilo que não vai trazer edificação. Então, vamos lá, pegamos lá Isaías, agora vamos trazer isso para cá. Estamos nós aqui em 2026. Se a gente parar para pensar, esses dias eu estava achando curioso o diálogo na minha casa, pessoal muito tecnológico, né, falando assim, a Apple lançou um dispositivo que você ouve uma pessoa, qualquer pessoa, falando na sua língua. Ela está falando na língua dela e você está ouvindo em português. Então, já tem aí, já está no mercado, um dispositivo em que uma pessoa fala, eu ouço em português, o chinês ouve em chinês, o coreano ouve em coreano, o africano do sul ouve, agora esqueci o nome da língua deles, o nigeriano ouve em Yorubá, enfim. Saiu esse dispositivo agora, esse ano. Nós estamos todos preocupados com o golpe da inteligência artificial, que pega a imagem de alguém e faz o que tiver que fazer, né? Cria um golpe, você fala, teoricamente, com a sua mãe, com o seu filho, e não são essas pessoas. Hoje, o que seria um chip hoje, né? Tão simples, já está tão resolvido, tem tanta coisa mais elaborada do que chip rolando no mercado. Então, o que seria hoje uma marca aplicada para você comprar ou vender? Então, se você perceber, lá em Isaías, levou 130 anos, porque o tempo era naquele compasso. Né? O preparo do tempo era daquele jeito. Mas hoje, vocês acham que vai levar realmente 130 anos ainda, ou 100 anos, para que as coisas mudem? E a gente tenha toda a condição de ter um governo do anticristo na Terra? Não estou aqui especulando o tempo. Entendam o que eu quero dizer. Eu não estou aqui dizendo que... Eu só estou dizendo que, se a cada civilização que caía, um passo na humanidade se aproximava do propósito de Deus. Quando uma civilização era subjugada por outra, aquela outra trazia algum elemento que aproximava-se da plenitude do tempo, que foi a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus. Porque tudo no mundo gira em torno de Jesus.
É por Ele, para Ele, por meio dEle que todas as coisas foram feitas. E isso não pode ser só um jargão, isso é uma verdade. Então, toda a terra gira em torno da primeira e da segunda vinda de Jesus. A primeira já aconteceu. Levou o tempo que levou. E todo o preparo que teve. E ali, se vocês lerem depois o livro de Isaías, e ali o Senhor permitiu que algumas civilizações fossem usadas para corrigir o povo dele. Os assírios eram o povo mais forte que tinha na época, não conseguiu conquistar Judá. Mas quando os assírios perderam para os babilônios foram e entraram. Cada povo cumpre uma meta, e nós estamos agora no cumprimento do fim dos tempos. Não tem muito porquê. Tecnologicamente, você já pode ouvir uma pessoa falando em paz mundial, em qualquer linguagem. Um holograma pode ser projetado aqui, ali, acolá, em toda esquina, e a pessoa está falando como se estivesse falando com você. E é isso que Apocalipse fala sobre o anticristo, que o governo do anticristo vai enganar muitos, porque muitas pessoas vão ficar maravilhadas. Maravilhadas. Muitas pessoas vão ficar maravilhadas, porque olha, que coisa incrível, olha o que ele está falando, que maravilha. Porque ele é o anticristo, porque ele é uma imitação do Cristo. Ele é um falso Cristo, que está sendo preparado. E talvez nós aqui estejamos no tempo em que a gente vai viver isso. E a gente está se preparando para não cair em armadilha? A gente está se preparando para ter um coração tão firmado no Senhor que nada abale a nossa convicção de fé? Ou a gente vai para um lado e vai para o outro? Então, trazendo lá do profeta Isaías para hoje, quando Isaías deixou aquela mensagem, é porque o tempo da profecia estava se cumprindo. O cativeiro ia acabar e o povo ia voltar para Jerusalém. E eles tinham que saber que quem estava fazendo aquilo era o Senhor. E quando ele fala, não liguem mais para as coisas antigas e passadas, é porque o povo de Israel, ele vivia entre dois pensamentos. Ora, eles eram muito orgulhosos de terem sido o povo que foi escolhido, que atravessou o deserto, que pisou a pé seco o Mar Vermelho, que conquistou a terra prometida. E eles, que saiu do Egito da maneira sobrenatural como saiu. Então, eles tinham isso como uma coisa de muito orgulho. Mas, ora, também, eles se deixavam afundar em toda a bagunça que eles fizeram com os princípios que o Senhor tinha deixado para eles. Então, quando Deus falou para eles lá naquele tempo, não fiquem presos às coisas antigas, é porque eles viviam com o olhar voltado para trás. E o Senhor disse, eis que faço coisa nova, o cativeiro vai acabar, e vocês vão retomar, vão retornar à terra de vocês. E quando vocês chegarem, vocês vão ver que eu vou fazer caminho no deserto, porque para sair de Jerusalém e para a Babilônia, passou pelo deserto. Para voltar da Babilônia para Jerusalém, ia ter que passar pelo deserto de novo. Então, ele ia fazer caminho no deserto, e ia trazer o rio, as águas do trono, até em lugares áridos. Aquela mensagem foi dita para aquele povo num contexto de cativeiro. E eu quero saber, ou eu melhor, eu não quero saber, mas o Senhor quer saber, se hoje aqui tem gente vivendo em cativeiro, se tem mulher em cativeiro, se tem mulher que está ainda com a cabeça em coisas que já devia ter lançado fora, amada, dando trela para a artimanha do inferno, usando o teu passado. Joga o teu passado no mar do esquecimento e pede perdão por aquilo que está te amarrando lá atrás. Lá atrás. Tem mulher que não consegue ser feliz em casa, porque vive numa bolha de ilusão. Tem homem que não consegue ser feliz em casa, porque vive numa bolha de ilusão. Lança fora aquilo que está te amarrando lá atrás.
porque não tem como o Senhor fazer coisa nova se você não olhar para frente. Não tem como o Senhor abrir um caminho no deserto da vida se você não quiser, não estiver disposto e disponível a caminhar no deserto com Ele. Porque o Senhor diz que Ele nos chama para o deserto para falar o nosso coração. Está lá, tem uma passagem linda em Ezequiel 16 que fala isso. Chamei ao deserto para falar o coração. Então, se o Senhor te chamou ao deserto, ou seja, te chamou ao lugar da aflição, foi para falar o teu coração. Mas Ele é aquele que vai fazer jorrar rios nos lugares secos e vai trazer vida nova para você, para a sua família, para a sua casa, para os seus sonhos. Mas assim como aquele povo lá no cativeiro babilônico, aquele povo de Jerusalém lá no cativeiro babilônico, nós vamos ter que aprender a entregar todo o controle na mão do Senhor. Saber que Ele não perdeu o controle de nada. A entregar sonhos e propósitos que não estão alinhados com Ele, deixar embora. A abrir o nosso coração para ouvir a voz do Senhor no meio do nosso deserto. Puxa, quando a gente às vezes conversa com algumas pessoas, Arialda, falando ali, das situações, ou às vezes quando a gente vê, de vez em quando eu pego na rede social lá uns comentários que as pessoas fazem. Hoje está cheio de gente fazendo esse comentário, infelizmente. Não, eu já fui da igreja, mas eu me decepcionei. Eu já fui da igreja, mas hoje em dia eu sou de tal lugar, eu sou de tal coisa, faço tal coisa. Falo, não tem como. A gente não pode ser da igreja com a mentalidade que eu venho aqui no domingo, sento e vou embora. Eu tenho que ser de Jesus. Eu tenho que ser serva do Altíssimo. Eu tenho que entregar o meu plano, o meu propósito, o meu sonho ao Senhor. Porque se eu continuar vivendo só de vir à igreja, quando vem o dia mau, quando vem o deserto, eu acho que Deus me esqueceu, me abandonou, entro na zona de murmuração e o inferno faz uma festa. E quando eu vejo, eu estou renegando tudo que o Senhor Jesus fez por mim. E como tem gente vivendo dessa forma hoje? Então, o Senhor quer fazer coisa nova? Quer. Ele está preparando um povo para andar por essa cidade, levantando o nome dEle como uma bandeira. Ele é o nosso Jeová Nissi, gente. Ele tem que ser. Você não pode ter vergonha dEle em lugar nenhum. Se Ele mandar você evangelizar o teu chefe, evangelize o teu chefe. Peça estratégia, ore. Claro, você não vai ser aquela pessoa sem noção que vai ficar... Não, Deus é muito sábio. Aliás, Ele é um estrategista maravilhoso. Ele vai te dar estratégias boas. Mas não fica com nossa, se eu for lá e falar alguma coisa, posso perder meu emprego, ou então, nossa, você é vista como uma maluca. A gente está sendo chamado para um tempo em que a coisa nova que o Senhor quer fazer é refletir o amor, a graça, a misericórdia dEle na vida do outro, através da tua vida. Para isso, você precisa ter um conserto, você precisa ter um encontro profundo, você precisa se quebrantar. Porque quando a gente lê isso aqui, a gente fica pensando, vou ler de novo, tá? Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. A gente não pode pensar nisso aqui apenas como algo pontual para resolver um problema na nossa vida. Isso aqui é uma grande profecia, feita inicialmente lá atrás, para um povo em cativeiro, que a gente hoje toma, traz para o nosso contexto, olha o nosso entorno e vê, se nós somos o povo do Senhor, que estamos no mundo, mas não somos do mundo, não podemos estar vivendo
como se a coisa nova que o Senhor quer fazer fosse para a nossa glória. A coisa nova que o Senhor quer fazer é para a glória dEle. A coisa nova que o Senhor quer fazer é para corrigir a minha vida, a tua vida, para que nós sejamos instrumentos dEle para alcançar a vida de outras pessoas, para que o reino dEle avance e para que Jesus volte. Para que a gente possa, com o coração cheio de vontade, falar: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Eu espero, sinceramente, que a gente não fique mais, nessa altura do mundo, com aquelas falas assim: mas eu não quero que Jesus venha agora, não, quero casar primeiro, quero ter 10 filhos, quero formar na faculdade. É tão curioso, porque você casa, e aí você continua vendo que a vida continua com os desafios. Nada contra o casamento, né? Eu vou fazer 37 anos de casado mês que vem. Então, você casa, casamento é desafio. Você tem filhos? É desafio. Você tem um emprego? Tem desafio. Tudo dessa terra é bom, mas não supre aquilo que é a presença do Senhor Jesus. A possibilidade de nós sermos o povo que vai receber o Messias. A gente pensar que nós podemos ser o povo, o pensamento de que nós podemos ser o povo que vai ver a grande coisa nova, que é o Senhor voltando com poder e glória, assim como um relâmpago que cruza do Oriente ao Ocidente, isso tem que valer por tudo que a gente teria de conquista terrena. Tudo que a gente puder conquistar nessa terra não vai ser nem a ponta da unha do dedo, mindinho, melhor ou parecido com aquilo que nós vamos experimentar na presença do Senhor. Então, amados, eu vou colocar mais além daquilo que Deus falou comigo. Eu vim pelo caminho, desde o dia que a Arielda falou, eu fiquei: Senhor, eu não sei, porque eu não sinto que é para ficar só dizendo assim: olha, larga. Então, pode não ser exatamente aquela mensagem que você pensou que você ouviria hoje, do Dia Internacional da Mulher, aquela coisa, né, para a gente ficar feliz, mas Deus está interessado em que a gente tenha uma vida com Ele, transformada de verdade, livre de todo o cativeiro. Nós queremos quebrar os cativeiros da nossa vida. Nós queremos quebrar as histórias de cativeiro da nossa família. Você, mulher que está aí hoje, eu vou bagunçar toda a ordem do culto. Fica de pé, por favor. Você já ficou de pé, já recebeu uma oração do seu pastor. Agora fica de pé comigo. A minha família tinha histórico de prostituição, adultério, gravidez na adolescência. Essa era a história da minha família. E eu falei para o Senhor que as minhas filhas não reproduziriam esse modelo. Glória a Deus. A minha filha do meio já avançou da adolescência e eu creio que a caçula também vai atravessar. Qual é a história nefasta? Qual é o cativeiro da tua casa original? Que você fala para Deus assim: eu não quero que isso aconteça na minha vida, eu não quero que isso aconteça na vida da minha filha, eu não quero que isso aconteça na vida da minha neta. Nós não queremos cativeiros. O Senhor deixou promessas de vida livre para a gente. O Senhor deixou promessas de que Ele pode fazer a nossa história ser uma história livre. Mas isso começa com a gente lançando o passado para trás. Eu era tão bonita, eu andava por seropédica, todo mundo me achava linda. Ok, amada, que bom que a idade chega. Porque quando a idade chega, a gente se desprende de um monte de bobeira. Eu tinha isso, eu tinha aquilo. Ok, você tem Jesus. Então, joga aquilo do passado que não te pertence mais fora. Pede ao Senhor uma nova visão, porque Ele vai te levar a caminhar com Ele e vai trazer rios de águas vivas sobre a tua vida.